Aleluia! Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos com a missão hoje de compartilhar algo de Deus para as nossas vidas. Lembrando que os meus ouvidos estão mais próximos da mensagem do que os seus. Então essa mensagem vai ser primeiro para mim, vai passar por mim e alcançar a tua vida nesta noite. Amém? Se você puder compartilhar essa live com todos os seus amigos no WhatsApp, grupo, faz como está no teu coração aí, compartilha para que o máximo de pessoas possa escutar um pouco da palavra de Deus, principalmente os que são da igreja. Realmente eu tinha preparado uma palavra para as pessoas que estivessem aqui presentes, porém, por força desse decreto, a gente vai moldar um pouco, mas é uma palavra voltada para você, que já serve na igreja, tá? O título da minha ministração hoje é Água Parada dá Mosquito. Deus te quer em movimento. Aleluia. Amém? Deus te quer em movimento. Essa noite a minha missão é fazer você entender que tem um propósito para a sua vida. A minha missão é essa. E que dentro desse propósito existe uma responsabilidade sua e minha. Existe um propósito que Deus colocou para a minha vida. Ele estabeleceu esse propósito. Mas para que esse propósito seja cumprido, eu tenho essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade de colocar esse projeto à frente. Então, precisamos dessa responsabilidade para colocar esse propósito. Não esquece isso. Existe um propósito. Eu acredito que ninguém creia aqui que foi criado por Deus sem propósito algum. Eu acredito que não. E se você está se enquadrando nesse papel, esquece isso. Você foi criado com propósito. Ninguém foi criado por Deus sem propósito algum, ou sem um plano. Existe um plano específico para cada um de nós. Cada um foi feito de forma diferente, foi criado de forma diferente, características diferentes, perfis diferentes, caráter diferentes, enfim. E para cada pessoa existe um plano específico. É tanto que Deus coloca dons e talentos em uns, em outros não colocam os mesmos dons e talentos. Como eu hoje estou aqui, pela misericórdia de Deus, estou pregando aqui, porque Ele colocou algo dentro de mim. Mas tem alguém na câmera, na mídia, fazendo um trabalho maravilhoso, ao qual eu não sei fazer. Então Deus colocou algo específico dentro deles, uma capacidade, um dom específico dentro deles, para que eles possam exercer esse tipo de função aqui dentro da igreja. E existe um propósito para isso também, e a gente vai chegar lá, tá certo? Se você está assistindo essa live, é porque Deus tem algo contigo, e quer que você entenda que existe algo para você nessa noite, amém? Então, se você puder, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Livro de Marcos, no capítulo 16. No versículo 9, a Bíblia fala assim: havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a ele Maria Madalena, da qual expelira demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Existiam aqueles que eram companheiros de Jesus, no caso os discípulos, e Maria Madalena foi anunciar que Cristo ressuscitou, porque os discípulos, os companheiros de Jesus, como aqui fala, eles se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram.
Depois disto, Jesus é persistente, Jesus é paciente. Então, depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles. Agora Jesus ainda foi além. Então, vou me manifestar a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, foram anunciar aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Nem aos próprios companheiros eles não deram crédito. O negócio estava sério. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão sarados. Isso aqui ainda é para os dias de hoje, amém? Mas eu não vou me deter a essa parte, mas eu gostaria que você pudesse fixar isso no teu coração. Isso é algo que Jesus falou, que se alguma coisa nós bebermos mortífera, não nos fará mal algum. Se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, tá? Eu gostaria que você entendesse nessa noite que antes que Jesus subisse aos céus, ele deixou uma missão. E que missão seria essa? Ou que missão é essa? Então, a missão que Jesus deixou foi o do ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. E existem várias formas da gente cumprir esse ide. Várias formas. Então, existe o missionário que vai ao campo, que vai a outras nações. Existe as pessoas que vão aqui mesmo para os interiores aqui da nossa região, ou de outra cidade no Brasil. Existem as pessoas que evangelizam no mesmo bairro, nas universidades, nas escolas, enfim, existem várias formas de você poder pregar esse evangelho. Não só falando, mas também vivendo, agindo, pregando o evangelho com suas atitudes também, tá? Só que, como a gente leu aqui, às vezes tem circunstâncias em nossas vidas que estamos iguais aos discípulos de Jesus, sem sequer acreditar que Jesus ressuscitou. Quanto mais acreditar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Às vezes a gente está levando as coisas tão normais, tão no mecânico, sabe? De vir para a igreja, ou de viver propriamente a nossa vida, que não estamos crendo ou tão empolgados na palavra que Maria Madalena fez. Ei, Ele vive. Ele vive. A atitude do coração dos discípulos era para eles dizer, ei, Ele vive, Ele está vivo. E aí se alegrarem, porque o Rei ressuscitou, Ele cumpriu com aquilo que Ele já tinha falado. Então às vezes a gente está dessa forma, a gente escuta a palavra e nosso coração permanece da mesma forma. A gente escuta que temos um propósito e permanecemos do mesmo jeito. E não queremos acreditar que existe realmente esse propósito para nossas vidas. Não é verdade? Às vezes não, porque passamos muito tempo dentro da igreja só nos alimentando e não fazendo algo para que essa missão seja cumprida. Então, nessa noite realmente eu quero tocar um pouco mais nisso.
nessa parte de ide, pregar o evangelho através dos seus dons e talentos também. Existe até momentos em que a gente se pega de tristeza, de choro, em que não queremos nem acreditar propriamente naquilo que, como Maria Madalena falou. Realmente a gente, tem momentos que a gente, situações que vêm, tribulações, tristezas realmente que vêm, e nossa vida, a gente se pega numa tristeza tão grande que a gente não quer realmente acreditar que realmente ele vive. Parece que não faz mais efeito, mas enfim, isso tem que mudar, tá? Precisamos considerar e nos alegrar com a palavra que chega até nós, com a palavra de Deus que chega até nós, com a palavra que é pregada para nós. Então, quando você estiver nesse local, quando estiver já liberado para a gente voltar para esse local, a gente precisa realmente entender aquilo que Deus está falando para a nossa vida, nos alegrar com isso, porque essa é a palavra de Deus para nós, essa é a palavra que Ele estabeleceu para a nossa vida, essa é a missão que Ele deu para nós, para que a gente possa ir e pregar esse evangelho, viver esse evangelho. Então, viver esse evangelho não é você receber a palavra e ficar apenas só para você, ou nem expressar essa alegria real que Deus colocou dentro de nós por causa desse evangelho. Às vezes estamos nessa situação e a palavra de Deus liberta. A gente não precisa chegar em um nível ao qual os discípulos chegaram. Se você olhar no verso 14, Jesus, já que os discípulos, eles não quiseram acreditar na tranquilidade, Jesus já chega de uma forma mais severa. No verso 14, eu vou ler na versão mensagem, e você vai ver que Jesus já chegou, realmente chegando. Ele fez, depois disso, quando os 11 estavam jantando, então foi logo na hora boa, na hora que a galera estava comendo, ele apareceu, e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Então ele ordenou: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crê e for batizado será salvo, quem se recusar a crer será condenado. Mas você vê que Jesus já chegou chegando. Jesus chegou na hora boa e disse: ei, vamos crer. Repreendeu severamente pela incredulidade. Ei, bando de incrédulos, por que vocês se recusaram a acreditar que eu ressuscitei, né? Praticamente foi isso que Jesus falou. Então, que a gente não possa ser ou tomar como exemplo os discípulos nessa ocasião, certo? A palavra de Deus, quando chegar até nós, nós precisamos nos alegrar, crer no coração, confessar com a boca, e a gente precisa realmente espalhar isso, fazer com que o povo creia, fazer com que o povo seja batizado e que por fim seja salvo. Amém? Você concorda comigo que existem várias maneiras de se pregar o evangelho, de se fazer com que as pessoas creiam nesse evangelho? E aí, eu queria falar para você, existem várias maneiras. Agora a gente entra praticamente no que eu quero falar. Aí onde eu e você entra, principalmente a gente que trabalha aqui dentro da igreja, propagando isso através dos serviços que nós fazemos aqui, tá? Lembra, Deus não te chamou para não fazer nada. Deus tem alguma coisa para você. Tem algo dentro de você. Deus colocou alguma coisa, depositou alguma coisa dentro da tua vida e que precisa ser usada a favor dele. Tem coisas que Deus colocou dentro da sua vida. Dessas coisas se chamam dons e talentos. Dons e talentos. Que Deus colocou em uns, em outros colocou outros dons e talentos, e assim vai. Como eu falei, hoje eu quero me deter com os dons e talentos que estão sendo prestados aqui dentro da igreja, tá? Então, isso faz parte dessa missão que Jesus nos deu. Aqui também estamos pregando, aqui dentro da igreja estamos pregando, batizando e proporcionando a salvação em Cristo para as pessoas.
Existem pessoas que chegam a esse local, que não têm a Cristo ainda, que chegam nesse local querendo escutar algo da parte de Deus, querendo escutar uma palavra de conforto, e às vezes chegam desiludidas, depressivas, e nós estamos aqui trabalhando em conjunto para que essa palavra seja implementada dentro do coração dessas pessoas. E isso também é pregar o Evangelho, é ir e pregar o Evangelho. E essa mensagem, ela não serve só para essas pessoas que chegam nesse local para, no caso, sem ter Cristo no coração, mas serve também para você, que está aqui. Hoje tem gente aqui trabalhando na mídia, tem gente trabalhando no louvor, então serve também para as pessoas que estão no serviço da casa do Senhor, tá certo? E eu coloquei aqui algo como exemplo. Se você almeja algo grande da parte de Deus, ser usado por Ele em um grande ministério, ter uma posição de destaque como um grande homem de Deus e uma mulher de Deus, eu tenho algo para te passar, eu tenho uma boa dica para te passar. Então, se você é alguém que tem um ministério, que tem um chamado grande, que no caso tenha algo da parte de Deus para a tua vida, liderança, pastoreio, sei lá, algum chamado, eu tenho uma dica boa para você. Em Mateus, no capítulo 20, no versículo 26, fala assim: não é assim entre vós, pelo contrário, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Então, aquele que quer se tornar grande, seja esse o que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui a gente vai ver um exemplo grande, o maior exemplo para nossas vidas, que é Jesus. A gente deve ser servos tão excelentes como Jesus foi. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. Então precisamos ser realmente servos tão excelentes como Cristo foi. Dentro do contexto da igreja, existe um ministério que é uma escola para quem quer começar essa carreira de um bom servo e um futuro ministro de excelência. E esse ministério se chama Ministério de Socorros. Então, se você quer ser um bom pregador, um bom pastor, um bom líder, existe um ministério bom para a sua caminhada, para seu treinamento. E esse ministério se chama Ministério de Socorros. Eu acredito que a maioria dos líderes, dos pastores, sempre passam por esse caminho, tá? Nesse ministério está englobado todos os serviços pertinentes à igreja, tais como a limpeza, recepção, diaconato. Nos jovens a gente trabalha com os introdutores, faz parte também, louvor, a mídia propriamente, conselheiros, enfim. Existem vários outros trabalhos aqui dentro da igreja que estão inclusos dentro do Ministério de Socorros, para que tudo aconteça para alcançar as vidas. Lembra da missão? A missão é ir e pregar o Evangelho. Então tudo que nós fazemos aqui é ir e pregar o Evangelho. Saímos de nossas casas, vimos à igreja para quê? Para fazer toda essa estrutura funcionar, para que a palavra de Deus seja encaminhada aos corações, seja transmitida ao máximo de pessoas, tá? Esse é o propósito. Esse é o propósito, para que a palavra de Deus seja transmitida, para que chegue na sua casa nessa noite. Existe uma equipe, e essa equipe é quem faz parte do Ministério de Socorros. Amém? Então todos esses serviços têm como objetivo de alcançar as vidas, de chegar nesse lugar, seja um visitante, seja uma pessoa que precisa aceitar a Cristo, como também seja alguém que já está dentro da igreja, que já serve
dentro da igreja, tá? Então eu vou dar 3 dicas, 3 ingredientes para você ter um sucesso nesse ministério de socorros. Então, 3 dicas eu vou dar nessa noite para que você seja um bom servo, vamos dizer assim. Então, primeira dica, ser fiel. Seja fiel. Naquilo que chegar na sua mão para fazer, seja fiel. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é só na igreja, mas seja fiel em tudo que você coloca a mão para fazer. Então, se você deu a sua palavra, seja fiel àquela palavra que você deu. Faça e faça o melhor. Amém? Encare o trabalho que você faz para o Senhor como se fosse a coisa mais importante que você tem para fazer na vida. Não seja negligente. Então, encare esse trabalho como a coisa mais importante. Hoje eu estou aqui, estou compartilhando algo de Deus com você. Então, eu precisei realmente estudar para que eu possa passar alguma coisa. Hoje a gente precisou fazer alguns serviços aqui na igreja, então a gente precisou também gastar tempo aqui, ou investir tempo aqui, para que tudo seja feito da melhor maneira possível, porque Deus merece. Amém. Deus merece o nosso melhor. Então tudo que você colocar a mão para fazer, faz com excelência. Não seja negligente, não seja negligente. Encare como uma coisa grande, pois às vezes o que nós consideramos como pequeno e pouco é algo de grande valor e de extrema importância para Deus. Às vezes a gente despreza alguma coisa. Eu estou hoje só no computador passando uma letra. Às vezes você pensa que isso é algo pequeno, que isso não tem tanto valor, mas está errado. Não pense dessa forma. Ou qualquer outro serviço que você desempenha aqui, se você está trabalhando no trânsito, ou se você está no diaconado, nos introdutores, nos conselheiros, enfim, qualquer trabalho, não seja negligente, considera isso como um trabalho muito importante para Deus, porque Deus considera, e seja fiel naquilo. E aí a gente vai ler Lucas no capítulo 16, no versículo 10, fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lembra do caminho? Se você quer algo grande no futuro, tem que ser fiel no pouco. Você tem que passar pelo caminho. Logo no início, você tem que ser fiel. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você sabia que Deus está mais interessado em nossa fidelidade em certas tarefas do que propriamente nas tarefas? Deus se interessa muito mais pela fidelidade do seu coração naquilo que você se dispõe a fazer, do que propriamente na tarefa que você está fazendo. Porque não adianta você fazer a tarefa e o coração está longe. Fazer a tarefa de qualquer jeito não é o perfil de um filho de Deus. Porque o filho de Deus, quando saiu lá dos céus e veio para a terra, ele não veio fazer um serviço de qualquer forma, ele não veio servir de qualquer forma. Amém? Essa passagem de Lucas nos ensina a valorizar aquilo que estamos fazendo em um determinado momento, mesmo que em nossa cabeça aquilo não seja o que Deus te chamou para fazer no longo prazo. Exemplo, se Deus tem algo grande com você, um ministério grande para você, valorize esses pequenos começos. Valorize esses pequenos começos. Porque se você não faz da maneira correta nos pequenos começos, lá na frente algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Se você não é excelente nas pequenas coisas, não será nas grandes. Realmente isso não é. Existe uma frase, um textozinho que Martin Luther King Jr. fala, que é bem bacana, eu achei bem pertinente isso aqui. Eu peguei num livro e é bem bacana isso aqui, ó. Fala assim: se um homem é chamado para ser um varredor de ruas, ele deve varrer ruas da mesma maneira que Michelangelo pintou. Ele deve varrer as ruas da mesma maneira que Michelangelo pintou, que Beethoven compôs ou que Shakespeare escreveu poesia. Deve varrer as ruas tão bem
bem que todos os anfitriões dos céus e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, executor do seu trabalho com excelência. Sabe aquela coisa que você faz que marca, que você faz, rapaz, fulaninho passa. Quando fulaninho fazia, era diferente. Às vezes fulaninho passa um tempo em algum local, faz um serviço tão bem, que fulaninho sai, e depois de anos as pessoas, rapaz, fulaninho, rapaz, quando fulaninho fazia esse negócio aqui, o negócio era diferente. Por que não é agora? Sabe? É porque fulaninho fazia com excelência. Fulaninho fazia da melhor maneira. O melhor ele fazia, sendo fiel. Então, seja fiel, faça o seu melhor para Deus, porque Deus merece. O segundo ingrediente para essa receita de sucesso, claro que tem mais, mas eu vou falar só 3. Seja você a pessoa. O que é isso? Imagina que você já é um líder de departamento, é um pastor, enfim, é uma pessoa revestida de autoridade. Você é uma pessoa revestida de autoridades e precisa de liderados para a sua equipe, certo? E aí eu pergunto para você, quais características que você gostaria que eles tivessem? Você não iria querer uma pessoa na sua equipe que lhe desse trabalho. Realmente, nenhum líder quer. Nenhum pastor quer um liderado que lhe dê dor de cabeça. Então, você se coloca agora no lugar de uma pessoa que é revestida de autoridade, que tem liderados, e pensa nas características desses liderados, tá certo? Você não ia querer pessoas que fizessem as coisas de qualquer jeito, não é isso? Eu acredito que não. Eu faço parte do Ministério de Música, eu sou o líder do Ministério de Música, muita gente já sabe. Porém, eu não quero, nem desejo que meus liderados sejam as pessoas que me deem trabalho. Na realidade, a gente é chamado para fazer algo com excelência, para cooperar e fazer um serviço com excelência, e não para a gente estar desunido, como diz o Matuto, né? Desunido. Então, pensa dessa forma. Você não quer uma pessoa que lhe dê trabalho, você também não quer uma pessoa que faça as coisas de qualquer jeito. Então, quais as características que você queria que as pessoas estivessem na sua equipe? Então, quais as qualidades? Imagina você aí, sua equipe, e você queria as qualidades. Então, vamos lá, vamos soltar aqui. O pessoal da mídia, que eu estou vendo aqui, o pessoal da mídia tem... como é que é o teu nome, Benção? Pedro está como cameraman. Eita. Pedro está como cameraman. Pedro chegou cedo, então está ali dando o melhor dele. Então, se eu fosse o líder do departamento, eu queria realmente que Pedro chegasse no horário combinado, que quando ele chegasse, preparasse tudo, né? Que no caso a execução não é transmitir, não é filmar, então ele vai pegar o material, deixar tudo ok, verificar tudo antes que tudo comece. Então, isso é o que eu imagino, se eu fosse o líder. Então, eu gostaria disso. Mesma coisa se Pedro fosse o líder, se todos aqui fossem o líder desse departamento, imaginar agora as qualidades disso. Então, esse seria o meu exemplo. Como eu sou líder do Ministério de Música, eu gostaria que todos chegassem mais cedo, como é para ser, pegassem as músicas em casa, ensaiassem tudo certinho, para que as coisas aconteçam com excelência aqui. Então, isso é o que eu desejo. Então, você pensa aí na sua equipe, no diaconato, enfim, em qualquer equipe, você pensa nas qualidades que a sua equipe tem, que você queria que a sua equipe tivesse. E depois que você pensa, aí Deus fala algo bem interessante para você. Então, você imaginou as qualidades que você queria que aquela equipe tivesse, e aí Deus fala para você algo bem simples. Ele fala: seja você essa pessoa. Seja você. Seja tudo aquilo que você imaginou que os seus liderados fossem. Seja você. Então, se eu sou o líder do departamento de música, se eu imagino o que é que o líder possa fazer, eu tenho que ser isso. Eu preciso dar exemplo para que meus liderados me sigam o meu exemplo. Então, se eu sou baterista, eu preciso dar exemplo para que outras pessoas possam me ver e possam ver algo importante dentro de mim, ou que possam pegar algo dentro de mim, e que eu possa honrar ao Senhor por isso também. Com certeza, isso é fidelidade.
Então, essa é o segundo ingrediente. Então, abre lá em Mateus 7. Mateus 7, no versículo 12, fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo quanto você quer que lhes façam, faça você. Faça você. Amém? Terceiro, faça como para o Senhor. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, fala assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. É interessante isso aqui, não servindo apenas sob vigilância. Sabe aquela coisa de que, rapaz, meu líder está, então eu vou fazer direitinho. Quando o líder não está, o negócio fica meio bagunçado. Meu chefe está, eu vou trabalhar direitinho. Meu chefe não está, eu vou chegar atrasado. É mais ou menos assim. Então a Bíblia fala aqui, ó: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, vocês que estão servindo hoje aqui, vocês não estão servindo ao líder da mídia. Eu não estou servindo ao pastor, eu estou servindo por tabela ao pastor Ricardo, porém eu estou fazendo para o Senhor. Então, meu compromisso maior é com o Senhor. Eu tenho compromisso com minhas lideranças, com os meus líderes. Realmente eu tenho compromisso, eu devo honrar com isso, mas eu devo fazer como para o Senhor. É como se o Senhor estivesse na minha frente e dissesse: Senhor, eu vou fazer com excelência, porque eu faço para ti. Devemos ter essa consciência dentro de nós, de que tudo quanto fazemos, estamos fazendo para o Senhor, como se fosse o próprio Jesus aqui diante de nós. Se você tem consciência que está fazendo tudo para o Senhor, você irá excluir um fator indesejável, que no caso é o fator da murmuração. Então, se você tem consciência de que você está fazendo algo para o Senhor, você não vai murmurar, você não vai reclamar daquilo que você está fazendo, você não vai reclamar da sua liderança. Na realidade, se você tem consciência que você está fazendo para o Senhor, você vai querer ajudar, você vai querer orar pelo seu líder, tá entendendo? Você não vai querer passar por cima da autoridade do seu líder, você não vai querer derrubar o seu líder ou os seus companheiros de equipe, você não vai querer fazer isso. A gente vai pegar esse fator aí de murmuração, de reclamação, e vai jogar ele realmente na lata do lixo, porque estamos fazendo tudo para o Senhor. Precisamos fazer o nosso serviço com excelência quando o nosso líder está, ou o nosso líder não está, né? Então, se ele está presente ou ausente, nós fazemos da mesma maneira, porque estamos fazendo para o Senhor, tá? Quando a gente coloca esses 3 ingredientes para funcionar na nossa vida, nos tornamos exemplos para outras pessoas se espelharem. Estaremos plantando essa semente para que no futuro possamos colher em uma possível liderança. Então, se você está aqui ou se você está em casa, imagina só, hoje você está liderando, é um liderado. Então faz com excelência, como para o Senhor, para que as pessoas possam se espelhar naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque você está plantando a sua sementezinha. Então você está em casa, você serve no diaconato, serve no louvor, serve em qualquer departamento da igreja, você está plantando a sua sementezinha ali. Hoje você tem um líder, mas amanhã o líder pode ser você. E aí quando o líder for você vai querer, lembra dos exemplos que eu falei? Você vai querer os seus liderados naquele modelo, sabe? Servindo com excelência, chegando no horário, não dando trabalho. Então, faz você isso. Coloca esses 3 ingredientes em operação na tua vida, tá? Lembra da missão. Nós temos uma missão, nós fazemos com excelência porque tem um propósito nisso, tá? Hoje a gente serve
no Joy aqui, ao pastor Ricardo e Nayana. A gente precisa servir a eles como se estivessem realmente servindo a Cristo. Nós precisamos servir a eles. Então, existem vários departamentos na igreja em que você pode ajudar, em que nós podemos ajudar, e aí eu estimulo você a procurar algum que realmente você se identifique e que possa estar servindo com fidelidade e excelência. Isso vai trazer um crescimento em muitas áreas da sua vida, além de gerar muitos frutos. Então, existe realmente muitos departamentos. Aqui nos Jovens a gente tem um departamento de mídia, a gente tem o louvor, a gente tem os introdutores, a recepção. Então, tem serviço para fazer. Então, se você está me assistindo e ainda está desempregado, tem serviço para você. E eu vou abranger. A gente está falando dos jovens, mas eu estou falando agora também para o pessoal, para a igreja. Aí nós temos cultos terça, sábado, domingo. Temos o Amor em Comunhão, temos congregações aí, como no bairro das Indústrias também, que é uma congregação daqui que precisa da nossa ajuda também. Então, existem trabalhos a se fazer. Então, se dispõe. Serviço tem, emprego tem. A gente precisa realmente receber teu currículo. Amém? Então, pensa nisso. Se você ainda está desempregado, se dispõe. Porque isso vai gerar frutos. Sabe? Vai gerar fruto na vida de outras pessoas, vai gerar frutos na sua vida, sabe? Quando essa fidelidade que você tem com o Senhor vai gerar frutos para você também, vai gerar um crescimento ao qual você nunca imaginou. Eu posso lhes ser como exemplo realmente. Eu não imaginaria que eu estaria aqui com esse microfone falando para as pessoas. Realmente, se você ver, eu ainda estou aprendendo. Ainda estou ligado aqui, sabe? Ainda estou desenrolando, porque realmente eu passei muito tempo atrás da bateria. Ali, se me colocar, eu sei fazer meu serviço. Mas aqui eu ainda estou aprendendo, tenho disposição de aprender e fazer realmente isso. Eu preciso ser fiel naquilo que chega até mim, porque isso está me gerando crescimento. Então eu estimulo você. Eu estou estimulando você a vir a pregar. Se for isso, amém. Mas você pode fazer apenas um serviço. Você vê que alguma equipe está precisando, é muito bom a gente ter uma equipe com muita gente, porque não sobrecarrega ninguém. Então, se você vê que precisa e você tem um talento para aquilo, dá o teu nome, faz a tua parte, que isso vai trazer crescimento para a tua vida e para o corpo de Cristo também, tá? Então, a gente vai ter como exemplo também agora um cara bem interessante chamado Timóteo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, é bacana demais falar de Timóteo, porque Timóteo realmente era um servo de excelência. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 19, fala assim, Paulo falando, né? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Você vê que Timóteo não era qualquer pessoa. Timóteo, ele não servia de qualquer jeito. Ele tinha como líder o Paulo, e realmente Timóteo compartilhava das mesmas ideias de Paulo. Timóteo compartilhava dos mesmos valores de Paulo, das mesmas prioridades, dos mesmos propósitos, das mesmas convicções, atitudes, e pensava da mesma maneira que Paulo pensava. Então, quando Paulo fala aqui, espera no Senhor enviar-lhes Timóteo, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Então, Timóteo era a mesma coisa que eu vou em outro corpo. É a mesma coisa que Paulo estava falando. Timóteo vai me representar, porque ele me representa bem. É o mesmo sentimento que Timóteo vai carregar. Timóteo era uma pessoa que compartilhava, como eu falei. Paulo foi um grande líder. Disso a gente não tem dúvida, que ele foi um grande líder. Mas
Se ele foi um grande líder, por que apenas Timóteo pensava igual a ele? Essa é uma pergunta, né? Por que apenas Timóteo pensava igual a ele? Ele poderia ter aberto as inscrições para fazer um curso, né? Vai fazer um curso aqui de como servir com excelência, de como pensar nas mesmas coisas, nas mesmas ideias e tal, ter bons seguidores, né? Então, ele poderia ter feito isso, fazer um intensivão para que as pessoas pudessem servir como Paulo servia. Mas não é dessa forma. Você concorda que se tivesse uma galera boa do lado de Paulo, pensando dessa mesma forma, o trabalho teria sido feito com mais facilidade? Você concorda com isso? Então, se realmente tivesse mais do tipo de Timóteo, as coisas aconteceriam com mais facilidade. Por que só Timóteo? Mesmo com um grande líder como Paulo, não conseguiu produzir excelentes seguidores sem a cooperação e o consentimento dos mesmos. Então, não foi culpa de Paulo. Não foi culpa de Paulo. Ele fala que, na realidade, só quem não procurou os seus próprios interesses foi Timóteo. Então, se você quer ser um bom servo, você precisa não precisa buscar os seus próprios interesses. Você precisa buscar os interesses de Deus. Aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que Deus nos comissiona a fazer. Uma boa liderança não consegue ter um bom resultado sem que tenha bons liderados. Então, a gente como liderado, nós precisamos ser bons liderados. Nós precisamos ser submissos, nós precisamos entender a visão e correr junto com essa visão. Nós precisamos muito disso. Se você vê no verso 21, ele fala a razão de não ter ninguém como Timóteo. No verso 21, vamos pegar aqui. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Então a gente tem que parar de procurar aquilo que só interessa a gente. Ah, eu vou servir no louvor porque eu gosto de tocar bateria. Não. Eu costumo dizer, como líder, eu sou bem duro com relação a isso. Eu não estou procurando aqui tocador. Nunca, desde quando eu comecei a liderar a equipe de música, eu nunca cheguei para dizer, quando a pessoa está fazendo uma audição, quando ela está entrando no ministério de música, eu digo logo, não estou procurando um tocador. A pessoa pode ter uma voz maravilhosa, pode tocar maravilhosamente bem. Eu vejo, eu não me empolgo tanto, porque já tenho experiência nisso, porque você pode até tocar muito, mas se você for aquele cara que vai me dar trabalho, você vai ser aquele cara que vai levar a equipe pelo lado oposto. E eu não estou procurando isso. Eu prefiro pegar aquela pessoa que o talento está para ser moldado, a gente precisa polir, e aí a gente ter esse coração de servo, fazendo com excelência, do que propriamente pegar alguém que já é feito, que vai dar trabalho. Então eu falo muito isso. A gente não precisa realmente de tocador. A gente precisa de servos. A gente precisa de alguém que entenda a visão e que entenda para quem está fazendo. Amém? Devemos nos policiar para saber a quem estamos servindo ou como estamos servindo. Se estamos buscando o nosso próprio interesse ou se estamos buscando o interesse do Senhor. Quando você saiu de casa, quando você sai de casa, vem para a igreja, quando você está escalado, você está vindo por qual motivo? O pastor pode ter até uma visão, pode ter uma grande visão, um projeto, como a gente tem o pastor Eduardo e Nayana. Se eles tiverem um grande projeto para a equipe do Joy, para o grupo de jovens aqui da igreja, se ele tiver um grande projeto nesse tempo, ele vai precisar realmente dos liderados. Mas se nós não colocarmos isso como prioridade em nossas vidas, sem interesse algum em ajudá-los,
pelo contrário, buscarmos apenas aquilo que interessa a nós mesmos, esse projeto pode até andar, mas vai ser pesado para ele, sabe? Vai ser pesado para ele. Se a gente, como liderado, pegar junto com os líderes dos jovens, com os pastores dos jovens, essa visão, correr junto, dizer aqui, ó, pastor Ricardo, estamos juntos nisso, estamos dispostos, o que é que precisa fazer, as coisas vão andar de forma mais rápida, tá? E isso é o que Deus quer por nós. Isso é o que Deus quer para nós, quer dizer. Deus quer que a gente sirva a Ele com excelência, sabe? Essa é a palavra que eu tinha de Deus para essa noite. Queria chamar o pessoal do louvor. Então, eu gostaria que você pudesse meditar um pouco a respeito disso. Deus colocou dons e talentos na sua vida. E Cristo, quando ressuscitou, Ele determinou um propósito, determinou uma missão. E essa missão é a missão do ID. E Deus capacitou a cada um de nós com dons e talentos, com esse propósito, para fazer essa missão acontecer. Então, a pergunta que fala, como é que estamos fazendo isso? Como é que estamos cumprindo esse propósito na nossa vida? Se estamos sendo fiel, se estamos fazendo as coisas com excelência. A palavra realmente que Deus colocou no meu coração nessa noite é para que a gente possa pensar a respeito de como é que a gente está fazendo, como é que a gente está se comportando, se realmente a gente está pregando a palavra através das nossas atitudes, sendo exemplo naquilo que a gente faz. E eu queria estimular realmente a você, que se você tiver no coração, esse coração de servo, que você possa buscar algo para fazer dentro da igreja, buscar um líder, um departamento que se identifique, que possa trabalhar para o Senhor, que possa propagar isso, que você possa crescer servindo. Como a Bíblia fala, né? Se você quer ser algo grande, que você sirva. Se você quer ser alguém grande, você sirva. Se quiser ser o primeiro, que seja o último, o servo. Então é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu gostaria de orar um pouco a respeito disso. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos na sua casa, você pudesse meditar nessas coisas nessa noite. Pai, obrigado. Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto. Eu te agradeço por essa oportunidade que você nos dá de estarmos neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, porque é com grande alegria que nós estamos aqui, executando, Pai, um serviço delegado por você, Pai. Um chamado delegado por você, Senhor. Quem nos comissionou, Pai, não foi homens, mas foi você, Senhor. Foi você que nos chamou. Você disse: ide. Depositou dentro de nós algo precioso, talentos, dons, em que precisamos amadurecer, desenvolver. E está aqui, Pai, a tua casa, Senhor, onde nós podemos colocar isso em prática, Pai, desenvolver os nossos dons e talentos, Pai. E eu oro, Senhor, por todo aquele que serve nesse lugar, por todas as pessoas que têm um coração de servo, que já estão introduzidos em cada equipe na igreja Verbo Praia. Eu oro, Pai, para que eles possam ter a consciência, Pai, que o galardão vem de você, que tudo é feito para você e por você, que eles possam ser o melhor, fazer o melhor, porque fazemos realmente para você, Pai. Eu oro, Senhor, por cada equipe, Pai, por cada liderança, Pai, nesse lugar, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por todos os projetos, todos os planos, Senhor, sendo executados, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, nesse tempo, Pai, de pandemia que
que estamos passando, Pai. Nós declaramos, Pai, tudo acontecendo, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. Nós servindo, Senhor, a você, Pai, da melhor maneira possível, Senhor. As transmissões acontecendo, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. A Tua palavra chegando na casa das pessoas da melhor maneira possível. Ela tendo efeito, Senhor, nós nos consagramos, Pai, para fazer o Teu trabalho, o Teu serviço, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos pastores, Pai. Obrigado, Senhor. Nós pegamos juntos, Pai, nós firmamos um compromisso contigo, Pai, de pegar junto, Senhor, com os planos e propósitos, Pai, da nossa liderança, Pai, para fazer com que isso aconteça, Pai, e de forma rápida, Senhor. Assim como Timóteo, Pai, pegou junto com Paulo, nós queremos ser, Pai, assim como os nossos líderes, Pai, com os nossos líderes. Obrigado, Senhor, porque é de você, Pai, e é para você, Pai, que nós fazemos isso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer através de nós, Pai, e por nós, no nome de Jesus.